Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco já nessa manhã, onde vamos trazer uma conversa muito informativa, importante para a saúde, principalmente das mulheres. Vamos falar hoje sobre tumores ginecológicos e como recentemente um período do ano foi tão importante para trazer mais informações sobre esse tema. E o nosso programa, obviamente usando esse espaço com você, também vai trazer bastante explicação e informação. Conosco hoje, então, participa do nosso programa Em Destaque a doutora Camila Cesana, que é oncologista do Hospital Santa Rita, e fala conosco sobre o seu conhecimento e por que o tema dos tumores ginecológicos ganharam um período muito importante. Período esse que acabou de acontecer no mês de setembro, em que foi chamado, inclusive, um período Setembro em Flor. Mas a gente vai entender profundamente, né, por que isso atinge muito mais, né, com informação as pessoas para que procurem atendimento ou tenham esclarecimento sobre algum diagnóstico que já tenha sido dado, inclusive. Doutora, muito bom dia, obrigado pela presença e bem-vinda. Bom dia, Fábio, muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante levar informação de qualidade para a população, né? Que bom, ainda mais quando a gente tem, né, uma presença tão importante e que vai transmitir com clareza, né, para a gente sobre os temas que tão bem conhece. Bem, certo. Doutora, falei do Setembro em Flor, obviamente é um período aí do ano que acabou, né, de acontecer e que trouxe um protagonismo para o tema, né, dos tumores ginecológicos. Quando a gente fala da saúde da mulher, e a doutora vai explicar, obviamente, isso com muita propriedade, pelo menos até onde a gente pode dizer, é um sistema de muita complexidade, né, muito importante, porque os órgãos são muito sensíveis nessa área, né, do aparelho reprodutor feminino, obviamente com outros ali, do digestivo, né, do urinário, enfim, é uma área muito sensível. Por que o Setembro em Flor ganhou uma importância grande, doutora? Certo. Então, resumindo, o Setembro em Flor nada mais é do que um mês dedicado à conscientização desses tumores ginecológicos. E o que são esses tumores ginecológicos? O que inclui? São os tumores de colo uterino, os tumores de ovário, os tumores do útero, que a gente chama de endométrio, e também tumores de vulva e vagina. O tema, ele ganha bastante importância, Fábio, porque no Brasil, em média, 30 mil mulheres são diagnosticadas por ano com algum tipo de tumor ginecológico. Então, daí a importância não somente desse mês, mas da gente falar e levar essa informação para a população, informação de conscientização, de quais são os sintomas, o que podemos fazer para prevenir esses tumores. É isso mesmo, até porque, né, a gente sabe que a gente pode ter um período aí para conversar sobre isso, como aconteceu, mas obviamente ao longo e o restante do ano, a gente quer que você procure o diagnóstico, ainda mais pela questão da gente ter na população, se a gente pensa, né, entre homens e mulheres, o número de mulheres é já muito maior, né, em relação à porcentagem. E por isso a gente tem um problema de saúde pública enorme quando fala de tumores ginecológicos, né, pelo número de 30 mil por ano, né, doutora? Sim, sim. E aí o que chama atenção, então, de todos esses tumores que eu citei, o mais importante, o mais incidente que a gente sabe são os tumores de colo uterino. Ah, tá. Certo? Uhum. Por exemplo, no Hospital Santa Rita, em 2024, nós atendemos cerca de 450 mulheres só com esse diagnóstico de tumor de colo uterino. Então, é um tumor incidente que, infelizmente, ainda mata muitas mulheres. Entendo. O que causa mais esses tumores ou esse câncer? É algum tipo de relação genética, estilo de vida, né? O que vocês conseguem apontar, né? Vocês, no caso, assim, a medicina consegue apontar, doutora, para causas desses números? Tá. Então, falando do tumor de colo uterino, mais de 90% desses tumores, eles estão amplamente relacionados ao contato de um vírus chamado HPV, que é o papiloma vírus humano, tá? Uhum. Ao longo da nossa vida, né, as mulheres, elas têm contato com esse vírus, mas o próprio corpo, às vezes, consegue combater essa infecção. Só que, ao longo do tempo, quando eu tenho um contato persistente e crônico, esse vírus, ele é capaz de gerar alterações celulares nas células desse tumor de colo uterino e
gerando lesões pré-malignas, e isso com o tempo pode se transformar em câncer. Então essa é a principal causa dos tumores de câncer de colo uterino. Entendido. Muitas pessoas ou muitas mulheres, né, se bem que o HPV ele tem também, né, ele se instala também no corpo masculino, né, do homem. Mas a gente vai entender a relação disso já também. Mas, então é uma questão. As mulheres têm contato com o HPV, mas não necessariamente o contato logo desencadeia o câncer. Isso. Tem uma estimativa de que aproximadamente logo com o primeiro contato eu tenho, em média, 10 anos para aquilo em algum momento se tornar uma lesão maligna, mas isso é uma média. Sim, sim. Óbvio que pode ter menos ou até um pouco mais que Sim. isso. Por isso que a prevenção é tão importante, né? Exatamente. E esse momento do ano é que faz essa explicação acontecer e você, por exemplo, né, que esteja nos assistindo, ficar mais consciente de procurar esse diagnóstico. Ou seja, procurar o diagnóstico nem propriamente, né? A gente precisa ter rotina de consulta, é isso, doutora? Sim. Então, falando de prevenção, por favor. O câncer de colo uterino é um dos poucos tumores em que nós temos uma vacina que é capaz de combater esse vírus e logo diminuindo a incidência desse tumor. Então, nós temos a vacina de HPV, uma vacina já bem estabelecida, muito segura. Essa vacina ela está disponível tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Para aquelas crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos. E lembrando que tanto meninos quanto meninas devem receber a vacina. Os meninos, eles são vetores, eles também transmitem o vírus pela relação sexual. Então, por que é importante essa faixa etária? Porque é justamente o período em que o adolescente e a criança ainda não teve contato com o vírus. Então, recebendo a vacina, ele vai desenvolver anticorpos e na vida adulta, assim que ele tiver contato, o próprio sistema imunológico do corpo vai conseguir combater. Então, é essa faixa etária de 9 a 14. Recentemente, nós tivemos uma extensão para adolescentes e jovens até os 19 anos, para justamente aumentar essa cobertura vacinal. Lembrando que, para algumas populações de risco, né, o que é população de risco? Paciente oncológico, paciente imunodeprimido, paciente portador de HIV, essa vacina ela está disponível até os 45 anos. Tá? A gente chegou num ponto de ter, então, pelo menos pela prevenção, evitando, obviamente, os vetores e os vírus que têm essa possibilidade de fazer o desenvolvimento de um tumor dentro do organismo, né? Ou levar a ele. A gente está no momento de maior número de armas, vamos chamar assim, contra, né, esses que são ou seriam os causadores principais desses tumores? Com certeza. Tanto que o objetivo, né, dessa vacinação é você obter uma cobertura vacinal em mais de 90% dessa população e, com isso, a gente levar à erradicação desse tumor. Lembrando que a vacina, ela também não vai proteger somente contra os tumores de colo uterino. Esse vírus, o HPV, ele está relacionado a outros tumores. Então, acaba sendo uma proteção para outros tumores. Que tumores são esses, Fábio? Tumor de cabeça e pescoço, tipo de região de orofaringe, câncer de canal anal, tumores de vulva. Então, acaba que é uma proteção também para outras neoplasias. Ótimo. Doutora, o tratamento, uma vez identificado um problema assim, obviamente vai depender de tempo em que esse, né, tumor começou a se desenvolver, vai ter várias questões que, obviamente, o profissional vai acompanhar para poder, né, ter o melhor tratamento aplicado individualmente àquele paciente. Mas, de uma maneira geral, né, uma vez identificado um tumor assim, quais são os caminhos para tratá-lo? Certo. Então, isso vai depender muito do estágio que a gente vai diagnosticar esse tumor, tá? Para aqueles tumores muito iniciais, né, o tratamento principal vai ser a cirurgia. E essa cirurgia ela consiste na retirada do útero, que a gente chama de esterectomia. Já naqueles casos um pouco mais avançados, em que esse tumor ele sai, digamos, ali do colo do útero, ele acaba invadindo outras estruturas que estão ali próximos, o tratamento consiste em basicamente em químio e radioterapia, certo? Então, são
questões aí já abordadas para a gente ter noção, né, da amplitude do tema, obviamente, e os recursos que a medicina, inclusive aplicada aqui no Espírito Santo, tem à disposição. O Santa Rita, obviamente, é um dos centros, né, que concentra maior, ou vamos chamar assim, os maiores recursos para esse tratamento no Espírito Santo, o que torna a referência, inclusive, da doutora Camila aqui com a gente hoje, representando tudo isso também. Eu acho muito importante que esse assunto, né, avance ainda mais depois do nosso intervalo. Então, a gente tem muito mais conhecimento a compartilhar. Então, fica aí que a gente volta em instantes. De volta com o nosso programa em destaque, então, na sua mãe da TV Sim SBT, e retomando a conversa com a nossa convidada desta manhã, doutora Camila Cesana, que é oncologista do Hospital Santa Rita, falando conosco hoje sobre tumores ginecológicos, um momento, inclusive, da gente levar conhecimento, né, através, inclusive, da vida profissional aqui da doutora conosco hoje, da doutora Camila, e esse momento de esclarecimento pode despertar alertas para onde eles ainda talvez não tenham chegado, ou para as pessoas que já ouviram falar alguma questão, principalmente e obviamente as mulheres, mas acho que a família se envolve, né, nesse momento. Os maridos, os filhos, né, pais. Então é um conjunto, porque a saúde da mulher, na sua sensibilidade, né, ainda mais nessa área dos tumores ginecológicos, além de tudo, né, pode ter muito mais orientação do que tudo aquilo que já foi dito em algum momento sobre isso. Então, nosso programa acaba trazendo esclarecimentos também muito importantes. E aqui acho que a gente já percebeu, né, da fase jovem da mulher até a fase mais avançada da vida, né? Acho que é uma precaução muito importante para que a saúde seja preservada, para que o diagnóstico, se necessário for, né, cada vez mais cedo, possa indicar também um tratamento cada vez precoce, mais precoce, para que então aquele momento, né, seja atravessado de uma maneira muito mais proveitosa em relação à saúde da pessoa, né, que estiver aí procurando esse atendimento. Bem, doutora Camila, acho que a gente deixou claro aqui no primeiro momento do programa questões relevantes, né, sobre números, causas, né, sobre a questão do colo de útero ser, né, a parte do organismo em que tem maior número, pelo menos, né, de tumores identificados, quando a gente vê a média, né, da população. Mas outras áreas do corpo, da mesma maneira, precisam da mesma sensibilidade de acompanhamento, né? Acho que é bom a gente voltar para falar quais são esses, para que também a gente indique exames muito importantes, muito conhecidos e que fazem a diferença na hora da gente pensar, né, no acompanhamento e, obviamente, para a descoberta, se for o caso de um tumor. Certo. Então, ali na porção mais do corpo do útero, nós podemos ter os tumores que a gente chama de tumores de endométrio. O endométrio, ele é uma camada mais interna que está ali no útero. Então, a gente tem um tumor do colo do útero, que é uma outra coisa, e um tumor ali do corpo, que a gente chama de endométrio. Esses tumores, diferentemente do tumor de colo uterino, ele não está relacionado ao HPV. Normalmente, um dos principais fatores de risco é a exposição ao estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, fatores que levam a esse hiperestrogenismo, que a gente chama. Então, nós temos pacientes com idade mais avançada, a obesidade. A obesidade é um importante fator de risco para esses tumores de endométrio, porque é como se o tecido adiposo, ele convertesse, faz uma conversão em estrogênio nesse hormônio, que é esse hormônio feminino. E temos também algumas causas hereditárias, algumas síndromes genéticas que podem também aumentar a incidência desses tumores de útero. E esse fator da obesidade acho que aparece bastante, né? Porque nós vivemos num tempo em que os números, né, de pessoas obesas, o número, né? Enfim, vários levantamentos fazem essa relação do número de pessoas obesas na sociedade. Esse percentual tem aumentado muito nos últimos tempos, né? E por que hoje, quando a gente fala... Já vou introduzir até um assunto que talvez as pessoas não tenham relacionado ainda bastante, mas vai acontecer. Acho que aqui o nosso programa é muito bom para que a doutora Camila fale sobre isso, né? Por que em algum momento, quando a gente vê que cresce, né, os tratamentos envolvendo as chamadas canetas emagrecedoras, que no organismo cada uma tem uma propriedade específica, né, para atingir o nosso metabolismo que faz o emagrecimento, por que elas?
acabam sendo aliadas no combate aos tumores por causa do resultado do emagrecimento, certo. Por causa desse fator obesidade? Isso, a gente sabe hoje que a obesidade, ela está relacionada a pelo menos 13 subtipos de câncer. 13. Então, tumores de endométrio, a obesidade está relacionada, por exemplo, a tumor de cólon, tumores intestinais, coloretais, a câncer de mama. Então, por isso que perder peso, combater a obesidade, diminui a incidência de vários tipos de câncer, fora a redução de incidência de doenças cardíacas, infarto, doenças vasculares, quanto AVC. Daí, então, a importância de estimular a população a perder peso, seja por métodos como dieta, atividade física e agora, né, também com outras medicações, lembrando que essas medicações devem ser prescritas por profissionais como endocrinologistas e o paciente deve fazer esse acompanhamento rigoroso. Ótimo, então é uma relação importantíssima que a gente já vai vendo, né, obviamente com a ampliação do uso desses dispositivos, né, as substâncias que algumas canetas têm são diferentes entre si, mas o efeito é muito importante para levar a um resultado de emagrecimento, mas obviamente prescritos e acompanhamento, tá, gente? Doutora, na saúde da mulher, alguns exames, né, são quase que tradicionais e devem ser assim mesmo, né, tradicionais. Procure o seu, chamados como, por exemplo, preventivo, Papa Nicolau. Por que esses são importantes para a gente evitar cada vez mais esse aumento ou, né, a falta de diagnóstico de um tumor ginecológico? Então, como que funciona o preventivo, o exame de Papa Nicolau? Esse exame ele está indicado para todas aquelas mulheres que já têm vida sexual ativa, né, mulheres a partir de 25 anos. Então, é um exame que, por meio ali do exame ginecológico, nós conseguimos detectar as alterações nas células causadas pelo vírus HPV. E essas alterações ainda são lesões pré-cancerígenas. Então, o exame de preventivo, ele serve para detectar de maneira muito precoce essas alterações causadas pelo HPV. Deve ser feita de forma anual e, posteriormente, depois de alguns resultados normais, esse exame ele pode ser espaçado para cada 3 anos. Recentemente também, nós tivemos a incorporação de um exame chamado exame molecular de detecção do DNA, que, diferentemente do preventivo, é um exame que ele também é feito por exame ginecológico, mas ele pode ser feito a cada 5 anos e ele tem uma sensibilidade muito melhor do que o exame de preventivo, porque ele vai detectar diretamente a presença ou não do vírus. E a proposta pelo Ministério da Saúde é que gradativamente esse exame substitua o exame de preventivo. Ah, que bom. Então já temos aí um indicativo de transformação nesse diagnóstico, né? E ainda assim, Fábio, falando sobre exames, prevenção, vale a pena a gente citar que desses tumores ginecológicos, o único que de maneira mais específica a gente indica esse exame de rastreamento é o câncer de colo de útero. Tá. Os tumores de ovário e de endométrio, eles não têm um exame de rastreamento específico. Mas daí a gente orienta as mulheres a pelo menos uma vez por ano passar com seu ginecologista, relatar queixas, né, algum sinal de alarme, que depois a gente pode conversar o que seriam esses sinais de alarme, porque a depender dessas queixas e dessa alteração no exame físico, essa paciente vai estar realizando um ultrassom transvaginal ou uma tomografia, depender dos sintomas. Excelente. Por isso que a informação faz toda a diferença, né? Como o nosso Em Destaque faz com a doutora Camila hoje aqui. Mas você chegou a citar de novo, né, doutora, a questão, e você também deve estar acompanhando, que mais uma vez aparece HPV. Mais uma vez esse vírus aparece na conversa. Obviamente ele está aqui, acho que entre, né, um dos principais fatores de risco, ou que induz aí até o organismo sem a proteção devida com a vacina, que a gente já falou que existe, né, encaminhando ali para um problema muito maior, que seria o surgimento de um tumor. Mas aí você pergunta, como é que tem contato com esse vírus, né? Como é que ele acontece? A gente deu algum caminho ali no primeiro bloco, mas acho que é importante
sublinhar, né, a importância disso, né, desse conhecimento. Certo. Então, o HPV é um vírus extremamente comum, existem mais de 100 subtipos desse vírus e o contato se dá via sexual, né? Então, daí também a gente orienta não somente a questão da vacina, mas do uso de preservativo, que isso também é um fator de prevenção. Exatamente. Então, por isso que vacinação para a idade onde ele vai fazer a diferença na saúde das pessoas, obviamente não precisa ser algo completamente fechado, como houve ali, tem as especificações para quem já é adulto, né? Para que sim também procure a vacinação, mas o principal mesmo, adolescentes, para que o menino não se torne aquele homem vetor e a mulher depois não tenha problemas, né? Por falta de prevenção, no caso, aí usando a arma da vacinação. Bem, para a gente então falar ainda mais, né, sobre esses sinais de alarme que você disse, né? Que sinais são esses? O que a mulher deve ter mais atenção ao seu organismo para que, acho que é bom procurar já, né, meu médico, minha médica, para então a gente investigar sobre um possível incômodo ou outros sinais que a gente vai conhecer agora. Sim. Então, o que podemos citar? Um sangramento vaginal anormal, ou seja, aquela mulher que às vezes já está na menopausa e não menstrua, começar a ter sangramento, ou até mesmo pacientes mais jovens, sangramento irregular, fora do ciclo, secreção vaginal, secreção com odor fétido ou alguma coloração diferente, dor nessa região pélvica, nessa região abdominal, emagrecimento. Então, tudo isso deve chamar a atenção dessa paciente, ela deve sim procurar ajuda. Então, procure, né? Dor em relação sexual. Dor em relação sexual também, um importante sintoma. Então, temos que conhecer o nosso organismo para entender quando ele está também, né, apontando esses sinais, né? No caso das mulheres, mais especificamente. Bem, acho que esse assunto hoje trouxe, né, muita clareza para a gente, doutor. Mas também, assim, falo pela importância, porque a resistência na vacinação do HPV, logo que ela foi lançada, aconteceu, a gente sabe, é nítido, ninguém está escondendo nada. Por isso que quanto mais informação a gente tenha, olha quanta coisa pode ser prevenida, né, por causa da vacinação, na idade ideal, obviamente, principalmente para a saúde da mulher. A minha avó, ela morreu com, né, câncer ginecológico. Então, olha só, né, isso foi antes de eu nascer ainda, obviamente. Obviamente nem tanto, né? Mas para a família, olha, uma perda precoce, obviamente foi numa época que não tinha isso. Se hoje a gente tem as armas que temos para poder prevenir, profissionais também, né, habilitados para isso, uma estrutura hospitalar, que hoje o nosso exemplo aqui é o Hospital Santa Rita, por que não procurar, por que não usar tudo isso, por que não deixar a vida dessa mulher cada vez mais, né, forte, presente, a saúde, né, mais forte, presente, já que tudo isso está à nossa disposição, conhecimento. Então, acho que faz toda a diferença, né? Sim. E você citou a questão da sua avó. Vale a pena a gente citar que os tumores de colo uterino, normalmente, a principal idade de acometimento são mulheres muito jovens. No Hospital Santa Rita, a média, a maior incidência foi entre mulheres de 30 a 40 anos. Então, são mulheres ainda muito jovens, muitas das vezes ainda não tem prole, não tem filho, né? Ainda não tiveram filho, e o tratamento, às vezes, vai deixar sequela nessa parte reprodutiva, às vezes a mulher não vai conseguir mais, né, esse desejo de ter filho, fora toda essa questão social de você tirar uma paciente do mercado de trabalho, né, da questão do lar, então tem toda essa questão. Que bom saber sobre isso, né? Inclusive, quando eu falei que a minha avó parece, quando eu falo que minha avó morreu, mas assim, não era uma velhinha mesmo, tinha 50 anos. Jovem. Jovem, né? Se a gente pensar em 50 anos hoje, né? Aí uma pessoa frutífera, né? Enfim, mas as histórias se alternam para a gente trazer lições a partir delas. E acho que hoje a gente pode tocar muitas pessoas para que procurem justamente isso. E cada vez ficar mais atento, né, doutora? Assim, a disponibilidade de tratamentos, você falou, né, sobre essas novas modalidades de exames, Santa Rita aí presente, você, né, aqui representando tantas pessoas também. Então, é buscar tudo isso, né? Não só especificamente, como a gente falou, de um mês aí por causa da campanha que aconteceu, mas daqui para frente sempre, regularmente, né? Isso. Que as mulheres têm essa regularidade preservada também. Isso. Nós
a gente estimula essa questão da vacina e do preventivo justamente para diagnosticar esses tumores numa fase muito inicial e a paciente não precisar de um tratamento muito agressivo ou muito avançado. Mas lembrando que o tratamento desses tumores, eles também têm evoluído, tá? Hoje, no Hospital Santa Rita, nós contamos com a pesquisa clínica que nós conseguimos oferecer um tratamento moderno que às vezes não está sendo nem oferecido nos planos de saúde, são estudos internacionais e que a gente consegue oferecer esses tratamentos mais modernos para essa população. Excelente. Doutora Camila, o nosso tempo então se esgota, acho que trouxemos a clareza necessária com a sua ajuda. Parabéns, inclusive, por tudo que você faz. Obviamente, seus pacientes, suas pacientes, têm você muita segurança, justamente pela clareza que nos apresenta também muitas questões aqui. Muito obrigado, tá? Fábio, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E volte sempre para falar ainda mais sobre tantas coisas, viu? Pode deixar, obrigada. Muitos conteúdos que a gente pode ter aqui no nosso Em Destaque. Bem, a gente agradece também a você pelo seu acompanhamento nessa nossa manhã da TV Sim SBT e voltamos então no nosso próximo encontro com outro assunto também para que você acompanhe tudinho aqui com muita clareza como a doutora Camila fez hoje. Então, obrigado a você e até a próxima.